Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Queridos, nós estamos iniciando um novo ano e com ele um novo tema, a jornada do peregrino. Mas antes de nós abrirmos juntos a Escritura, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho do background da escolha desse tema. Durante muitas décadas e até alguns séculos agora, o livro cristão mais vendido depois da Bíblia, sendo que nós não consideramos a Bíblia um livro cristão, mas a palavra autoritativa de Deus, esse livro cristão mais vendido foi O Peregrino. O Peregrino é uma obra de um autor puritano, um ministro puritano, chamado John Bunyan. John Bunyan foi perseguido, ficou preso uma parte da sua vida adulta, por não se conformar a algumas regulações do rei que tentava regular o culto, a pregação pública do evangelho na Inglaterra após a reforma anglicana. E ele escreveu mais de 60 títulos, mas o mais conhecido deles com certeza, O Peregrino. O Peregrino é a história do cristão, que é o personagem central. Ele vai caminhando ao longo de uma jornada de fé, e ao longo dessa jornada ele vai encontrando personagens, e basicamente o peregrino é uma alegoria, é uma metáfora viva da vida cristã. Nós também vamos caminhar com um peregrino esse ano, mas esse peregrino ele vai morar precisamente aqui em São José dos Campos. Ele vai morar no Aquários, e esse peregrino ele vai viver várias coisas que nós vivemos. Nós vamos ter 50 episódios da vida desse peregrino ao longo desse ano. Cada episódio pode ser que você se identifique um pouco com os dilemas, com as lutas, com as escolhas desse peregrino. Antes, nós vamos ter 2 episódios que seriam 2 episódios de pré-temporada. Esse episódio de hoje, intitulado Somos Todos Peregrinos, e o episódio da semana que vem, que será basicamente o título da jornada do ano. Então eu queria que você pudesse ficar junto com a gente ao longo desse ano. Você vai ver que esse personagem, ele tem nome, ele tem idade, ele tem uma história. E na verdade, esse personagem, ele é o agregado de muitas histórias pessoais que eu fui ouvindo aqui ao longo desses 5 anos. E o nosso desejo é comunicar diretamente ao seu coração como nós podemos relacionar a nossa fé com os desafios que nós vivemos aqui na nossa cidade, precisamente no nosso tempo. Eu quero convidar você para abrir comigo na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 8, texto que já foi usado aqui pelo Melk para abrir o nosso encontro comunitário. Hebreus, capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, 8, nós lemos assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Eu imagino que para alguns ouvidos aqui, quando você ouve o tema do ano sobre um peregrino, talvez você fale assim: rapaz, mas que coisa mais antiga. Isso me lembra alguma coisa daqueles antigos peregrinos do Antigo Testamento, saindo para as grandes festas na cidade de Jerusalém.
Ou eu me lembro de peregrinações ao longo da Idade Média, onde monges, místicos, espiritualistas iam por caminhos e desertos buscando o encontro com o divino. Mas peregrinação é um tema muito atual, em especial por dois fatos que eu quero mencionar aqui hoje à noite. Apenas Santiago de Compostela, uma das rotas de peregrinação de cristãos na Europa, computou no ano passado 500 mil peregrinos completando a jornada da rota de Santiago de Compostela. Apenas uma rota. Estima-se que hindus, islâmicos, budistas fazem peregrinações religiosas atingindo o número de 500 milhões de peregrinos, meio bilhão de pessoas fazendo rotas de peregrinação religiosa todos os anos. Esses são números bizarros. E se você caminha um pouco aqui pela nossa cidade de São José dos Campos, pelo Vale do Paraíba, você sabe que as peregrinações religiosas são muito comuns aqui na nossa região também. O segundo fato pelo qual o tema da peregrinação ele é um tema muito atual é porque a peregrinação é uma metáfora viva que nos ajuda a decodificar a experiência de todo o ser humano. Todos nós somos seres de inquietação. Todos nós somos seres de busca, nós sempre estamos em busca de alguma coisa, nós sempre estamos peregrinando por algum lugar, nós sempre estamos avançando em alguma jornada. E para onde nós estamos avançando? Todos nós estamos avançando em direção à nossa versão futura de felicidade. Cada um de nós aqui tem sua própria ideia do que é ser feliz, do que é chegar lá, do que é chegar nesse lugar onde nós nos sentimos plenos, completos, amados, integrados, satisfeitos. E todos nós estamos avançando dia após dia, centímetros, metros, não importa, nós estamos avançando em direção a essa versão futura de felicidade. Saibamos disso ou não, todos nós estamos peregrinando, nós todos somos peregrinos. Não é até o que grandes obras imortais trazem essa imagem da peregrinação. A Odisseia de Homero, por exemplo, é uma jornada de um herói de volta para casa. A Divina Comédia de Dante Alighieri é uma jornada do autor, do eu lírico dessa obra, ao longo dos 7 níveis de infernos e de céus. E mesmo o Senhor dos Anéis, a obra magna de Tolkien, é uma jornada onde Frodo vai conduzindo um anel até a Montanha da Perdição. Todas essas são histórias de jornadas, de peregrinações, de avanços. E hoje nós vamos abordar mais uma dessas histórias, talvez uma das histórias mais famosas de peregrinação do Antigo Testamento, porque nós vamos entrar na vida de Abraão. E a vida de Abraão ela está localizada nesse lugar aqui da Epístola aos Hebreus, conhecido como Galeria da Fé. Por que é que existe uma galeria dos heróis da fé aqui, quando nós adentramos a Epístola aos Hebreus, especialmente no seu trecho final? Pelo fato de que Hebreus, cujo autor nós não conhecemos, Hebreus é na verdade uma pregação. Não é apenas uma epístola, não é apenas um texto epistolar, mas é na verdade um sermão que exorta e conversa com o coração de cristãos que estão passando por perseguição. Se os eruditos estiverem corretos, esse texto saiu da pena do seu autor original entre o ano 70 e 80 depois de Cristo, exatamente quando Nero empreendia uma das primeiras e mais agressivas ondas de perseguição contra os cristãos. Então os cristãos eles foram sendo perseguidos primeiro de forma um tanto implícita, à medida em que eles eram sobretaxados pelo governo, à medida em que eles eram impedidos de concretizar negócios, à medida em que eles eram expulsos da sinagoga, expulsos das suas famílias para os judeus e rejeitados pelos romanos. Mas logo essa perseguição começou a se tornar mais física e violenta. Alguns cristãos arrastados diante de tribunais, acusados de não comparecer perante o culto do imperador, alguns deles levados à pena capital. E então esse cenário de perseguição, de sofrimento e de exclusão, ele já dura agora para esses leitores mais de uma década. E o que começou a acontecer? No final da década de 70, década de 80. Muitos cristãos foram entendendo que uma maneira de tirar essa pressão de sobre eles mesmos e de suas famílias era simplesmente ir abandonando a fé cristã. Então alguns paravam de ir ao culto,
outros paravam de se ajuntar com a comunidade, outros iam se desligando e se desvinculando aos poucos das suas igrejas, e muitos cristãos foram basicamente se afastando dos seus compromissos com Cristo e com a comunidade, e se desidentificando com a fé cristã. Então, basicamente, a Epístola aos Hebreus é uma pregação muito enérgica para esses homens e mulheres que estão retrocedendo na fé, para que eles não façam isso, mas para que eles continuem avançando. E por isso existe aqui a Galeria dos Heróis da Fé. Porque esses homens, mesmo sob perseguição e sob ameaça de morte, eles mantiveram seus compromissos. E basicamente, um nome que deve aparecer nessa galeria é o nome de Abraão. Então nós vamos pensar hoje, a partir da experiência de Abraão, sobre 3 coisas. Nós vamos pensar sobre a experiência da peregrinação de Abraão. Nós vamos pensar sobre a experiência de peregrinação da igreja. E nós vamos pensar sobre como essa ideia de peregrinação ilumina e ajuda a decodificar a nossa própria experiência pessoal. A experiência de Abraão, a experiência da igreja, a nossa experiência como seres humanos. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é que você olhe um pouco para como o autor ele traz a jornada de fé de Abraão para nós, involucrado nessa ideia de peregrinação. Ele diz que Abraão foi chamado, obedeceu-se e foi para uma terra que ele receberia como herança, e ali nessa terra ele peregrinou como se estivesse em terra estranha. Eu quero que você pense o que isso significa. Quando nós voltamos lá em Gênesis 11, nós vamos descobrir que o pai de Abraão, Terá, ainda era vivo. E que Terá iniciou uma peregrinação de Ur dos Caldeus, cidade pacata da Mesopotâmia, para Canaã. O texto não nos informa por que Terá começou essa rota, seu filho com ele. Mas nós vamos descobrir que, percorridos 2/3 do caminho, quando eles chegam a Harã, Terá morre, o pai de Abraão, que era o visionário e empreendedor dessa rota. Então, quando eles estão em Harã, a decisão mais racional para Abraão é voltar para Ur dos Caldeus. Por quê? Porque quando você é perseguido por mercenários, quando sua vida corre perigo, você tem que contar com a proteção do seu clã. Você tem que estar junto da sua família, você tem que estar firmado na sua terra. Então, para Abraão, o mais lógico, o mais racional seria voltar para Ur dos Caldeus. Mas quando ele está ali ainda, talvez em período de luto pelo seu pai, Deus lhe aparece e lhe diz: Abraão, saia da sua terra, saia da sua parentela, vá para um lugar que eu ainda hei de te mostrar. E Abraão, contra todas as chances, ele obedece a esse chamado. E é por isso que ele chega em Canaã, e em Canaã ele não tem parentes, ele não tem família, ele não tem clã, ele não tem raiz ali, ele é estranho ali. E sendo estranho ali, ele não seria socorrido por aquelas famílias caso os seus rebanhos fossem atacados. Caso um inimigo se voltasse contra ele, ele não teria nenhum recurso, nenhum suporte daquela comunidade. Ele era peregrino em terra estranha. Esse chamado de Deus iniciou uma busca na vida de Abraão. Essa é a primeira palavra importante, busca. E essa busca transformou-se numa jornada, numa caminhada, num avanço. Eu quero que você pense um pouquinho na experiência de Abraão, em como essa experiência é absurdamente radical, em como Abraão um dia recebe um chamado, Deus fala no seu coração e ele acorda todas as manhãs e pergunta: Deus, para onde agora? Eu não sei de você, mas eu sou um ser humano que tem uma localização geográfica péssima. Eu consigo perder o carro no estacionamento, eu sou esse tipo de cara. Se a gente foi para São Paulo, eu não sabia em que piso que eu tinha parado. Fiquei lá, fui em 3 pisos para ver se o carro estava lá. Falei, nossa, acho que eu fui roubado aqui no shopping, mas não era. Era só estabanação mesmo, né? Agora imagine você que hoje nós falamos assim: olha, eu quero chegar na casa de fulano de tal, ele te envia um endereço, você coloca no Waze, e sem fazer nenhum tipo de cálculo mais avançado, você simplesmente obedece uma voz que diz: vira à direita, vira à esquerda, você está a 1 quilômetro do seu destino. Agora imagine-se na pele de Abraão, que não tinha uma Bíblia para ler, não tinha escola dominical e nem tinha uma igreja. E esse cara acorda de madrugada, sob um tapete maravilhoso de estrelas no Oriente Próximo, e ele se ajoelha de madrugada, falando com Deus que havia se apresentado a ele, e diz: Senhor, para onde amanhã? Porque eu tenho rebanho, eu tenho servos, eu tenho
um monte de gente atrás de mim. Essas pessoas precisam de direcionamento. Senhor, para onde amanhã? Essa jornada só pode ser vivida como uma experiência viva e dinâmica de relacionamento com Deus. Não Deus como uma ideia empurrado em alguma prateleira da vida, mas como uma pessoa que fala, se comunica, orienta e se revela. Esse homem inicia uma busca que dá início a uma jornada de fé, mas Abraão mira um destino. Se você ler Gênesis 12, você vai descobrir que existem duas promessas no bojo do chamamento de Abraão: um filho e a terra. O filho que daria início à nação e a terra que seria a casa dessa nação. Filho e terra. No entanto, o autor de Hebreus, ele vai nos ajudar a entender que Abraão recebeu essa promessa, mas ele viu algo mais. Ele vai dizer assim no versículo 10: pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo edificador é o próprio Deus. Eu quero que você pense um pouco como o texto está contrastando aqui a experiência de Abraão de morar em tendas, basicamente um acampamento, onde você vai montando e desmontando esse acampamento ao longo do avanço daquelas pessoas que estão envolvidas naquela peregrinação. E ele fala assim: Abraão peregrinou na terra, na qual ele era estranho, era estrangeiro, mas ele peregrinou esperando algo mais. Ele esperava uma cidade que tem fundamentos. E esse tom é um pouco enigmático. Você vai ter que avançar um pouco em Hebreus para descobrir do que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte: ele está falando basicamente que essa cidade, em Hebreus 12, 22 diz assim: vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E em Hebreus 13, 14 nós lemos assim: pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O autor de Hebreus, ele relê a jornada de fé de Abraão, ele reinterpreta essa jornada de fé e diz assim: Abraão iniciou uma busca, iniciou uma jornada, e ele mirava um destino, mas ele entendeu, ele vislumbrou, ele teve um insight espiritual de que esse destino era maior do que o filho, ele era maior do que a terra. Ele esperava essa cidade cujo arquiteto é o próprio Deus e cujo edificador é o próprio Deus. Essa cidade que tem alicerces, essa cidade que é a nova Jerusalém celestial. Abraão caminhou vislumbrando o fato de que no horizonte do tempo, no limiar da existência humana, haveria um momento no qual Deus plantaria uma cidade que seria sua própria presença entre os homens. Abraão estava caminhando, visualizando um destino que era a redenção última de todas as coisas, uma nova ordem criacional estabelecida pelo próprio Deus, uma cidade que desceria dos céus, aonde Deus habitaria com os homens. Abraão estava caminhando com os olhos numa realidade completamente redimida. Isso nos ajuda a perceber um pouco como Abraão era um homem de uma visão de fé absolutamente impressionante. Porque o autor revela que a jornada de Abraão, ela é uma busca, ela é uma jornada que tem um destino. Busca, jornada e destino. E esses três itens, eles também ajudam a processar a nossa própria experiência como igreja. Nós também somos discípulos de Jesus, que temos como modelo de fé esse patriarca, Abraão. O próprio autor de Hebreus diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Ele viveu em tendas, ele viveu esperando uma promessa. E ele se torna um paradigma para a igreja, porque ele vai dizer que não apenas Abraão, mas lá em Hebreus 11, 13, todos esses homens viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido, vendo-o de longe, saudando-o de longe, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Igualmente Pedro, na sua epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, insistam em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Todos nós
todos nós, discípulos de Jesus, nós somos chamados a adotar essa atitude de peregrinos e de estrangeiros. Nós temos uma busca, nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos uma jornada, nós seguimos a Jesus por todos os caminhos da vida. Nós miramos um destino, nós esperamos o dia em que nós estaremos finalmente com Jesus. Nós também somos chamados pela Escritura a buscar a presença de Deus, a fazer uma jornada de fé. E o que é uma jornada de fé? Como saber se nós estamos vivendo uma jornada de fé? Bem, a resposta dentro da metáfora da peregrinação é muito clara. Quando nós estamos vivendo uma jornada de fé, nós estamos em um relacionamento dinâmico e vivo com Deus, onde nós dependemos de Deus dia após dia, em cada decisão, em cada esquina, nós estamos envolvendo Deus ativamente. Senhor, para a direita ou para a esquerda? Senhor, diante dessas escolhas, qual é a melhor? Senhor, diante desse planejamento, o que o Senhor direciona aqui? Nós estamos vivendo um relacionamento dinâmico com Deus. Ou Deus é uma ideia elegante, empurrada para a periferia da vida. Todos nós caminhamos com os olhos num destino. Busca, jornada e destino. Significa que nós esperamos por aquelas promessas no tempo e as promessas além do tempo. Deus tem promessas no tempo para você, meu irmão. Promessas que são só para você. Coisas que Ele segredou ao seu coração. Deus promete restaurar seu casamento. Deus promete trazer o seu filho afastado de volta para a comunhão cristã. Deus promete uma porta de emprego. Deus promete provisão sobre a sua família. Deus promete presença no sofrimento. Deus promete determinadas bênçãos que são só para você. Agora, existem promessas que estão para além do tempo. Promessas que são para mim e para você. Deus promete curar esse mundo caótico e ferido pelo mal. Deus promete pôr um limite na ação diabólica de Satanás contra a nossa vida. Deus promete restaurar todas as coisas ao plano original. Deus promete habitar conosco e nos trazer para a sua mesa de comunhão. Deus promete a cura do mundo e das nações. Nós somos discípulos de Jesus que buscamos o reino de Deus, que temos uma jornada como discípulos de Jesus e que temos os olhos fitos no destino das promessas que Deus tem para nós. E finalmente, essa metáfora também nos ajuda a entender um pouco da nossa experiência humana. E isso eu diria que vale para todo ser humano. Se você está me ouvindo aqui hoje à noite, ou então no nosso encontro online, se você é cristão ou não é cristão, não importa. A ideia da jornada ajuda a gente a decodificar a nossa experiência humana. Eu não sei se você já teve a experiência de pegar o seu carro num feriado aqui em São José dos Campos, especialmente um feriado religioso, e fazer uma viagem e pegar a Dutra. E aí você está viajando na Dutra e você começa a ver uns pontinhos amarelos assim, vários deles no acostamento. Aí você vai olhando e fala assim, rapaz, mas o que são esses pontinhos amarelos? Aí você vai se aproximando, são pessoas vestindo coletes. Alguns deles têm chapéu na cabeça. Alguns têm um cântaro a reboque na cintura. Alguns deles estão apoiados assim numa vara. Homens e mulheres, centenas, milhares deles fazendo uma peregrinação religiosa na beira da Dutra. E toda vez que eu vejo isso, eu vou bastante para Minas, né? Eu faço esse trecho aqui bastante. Rapaz, toda vez que eu vejo isso, eu tenho vontade de meter a mão no pisca-alerta, parar o carro e conversar com um sujeito desse. Porque aquilo me coloca em conflito. Imagina comigo. O cara está debaixo de um sol de 68 graus. Com fome. Com sede. Tomando bufada de caminhão na cara. Um desconforto danado. As pernas já corroídas de picada de pernilongo. E ele vai avançando. E ele não para. Dá vontade de eu parar o carro e falar assim, meu amigo, deixa eu te falar que dentro do carro aqui tem água, tem ar-condicionado, tem um som, senta um pouco, eu te levo até o seu destino. Eu te deixo lá, na porta da igreja. É lógico que ele não vai querer, né? Porque ele está numa peregrinação. Então você pode olhar para esse cara e falar assim, para que tudo isso? Para que tudo isso? Qual o sentido de todo esse sacrifício? Para que tudo isso? E eu e você, nós podemos achar absurdo.
Agora imagine uma outra coisa. Imagina que um par de olhos também te observa. Imagine que um par de olhos vê você. Esse par de olhos te observa no escritório, no seu empreendimento, no seu trabalho, trabalhando até longas horas, tarde, da noite, todos os dias, crivado de ansiedade, de medo, noites mal dormidas, gastrite, sem descanso, sem férias, medo do futuro. Esses olhos te observam enquanto você rola sua tela infinitamente no celular, comparando sua vida com versões editadas da vida de outras pessoas, alimentando a ansiedade e inadequação. Essa pessoa te observa na academia, enquanto você tenta moldar o corpo como um projeto de redenção pessoal. Se eu ficar desse jeito, finalmente vou me sentir melhor comigo mesmo. Essa pessoa te observa enquanto você, no LinkedIn, adiciona novos cursos, novas certificações, novas conexões, novos cargos, como se cada nova linha fosse uma declaração, uma prova do seu valor. Essa pessoa te observa enquanto você vai ao shopping, passando o cartão, consumindo loucamente, muito mais do que você precisa, tentando preencher o vazio interior com consumismo barato. Essa pessoa te observa no consultório, enquanto você vai a uma nova sessão de terapia, toma remédios e utiliza técnicas para tentar apacentar essa angústia, que é muito mais profunda e que pede por uma resolução sobre a pergunta: quem eu sou? Quanto eu valho? Essa pessoa te observa enquanto você abre o aplicativo do banco, você vê o seu extrato, busca investimentos, marca os rendimentos de determinadas ações e tenta constantemente buscar no dinheiro a segurança que ele não consegue dar. Essa pessoa te observa em casa, enquanto você exige do cônjuge ou dos filhos um amor incondicional, uma conexão profunda, uma aceitação definitiva que eles não podem dar. Essa pessoa te observa na educação dos filhos, quando você projeta seus próprios sonhos não realizados e não cumpridos na vida dos seus filhos. Essa pessoa nos observa nas redes sociais, enquanto nós construímos uma versão pública idealizada de nós mesmos. Essa pessoa nos observa em cada viagem que nós fazemos, buscando novas experiências, buscando sentir novos ares, tentando entender que a vida mudou, mas descobrindo lá no fundo que nós levamos o nosso vazio para onde quer que a gente vá. Essa pessoa nos observa e ela faz uma pergunta que é: mas para que tudo isso? Para que tudo isso? Qual é o destino de todas essas coisas? Eu e você, nós podemos achar absurdo o fato de que um peregrino vá para uma peregrinação religiosa na beira da Dutra. Mas você também é um peregrino. Nós todos somos. Nós todos estamos em busca de alguma coisa. Nós todos estamos fazendo sacrifícios contínuos, diários, para alcançar essa versão idealizada de futuro que nós chamamos de felicidade. Todos nós estamos peregrinando. Nós não somos em nada diferente daqueles homens e mulheres. A única diferença é que eles têm mais consciência do que eles estão fazendo do que nós. Porque muitos de nós não sabemos sequer para onde estamos indo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Para onde você está indo? Qual é o destino que você acha que vai preencher o seu coração e que vai, de fato, resolver esse vazio interior? O que é que você acha que tem que acontecer na sua vida agora para você finalmente chegar lá e ser feliz? Você tem que se assentar na cadeira do presidente. Tudo bem, mas e depois? Sua empresa tem que ser um sucesso. Tudo bem, mas e depois? Você tem que ter uma casa em algum CEP privilegiado da cidade. Tudo bem, mas e depois? Você tem que encontrar a pessoa perfeita, se casar com ela e ter uma família doriana. Tudo bem, mas e depois? Matthew Perry foi uma estrela muito celebrada de Hollywood, especialmente porque era um dos pilares de uma das séries mais famosas de todos os tempos, Friends. Para você que não sabe, nunca ouviu falar, Friends é uma série muito estimada entre aqueles que têm um pouco mais de invernos e verões acumulados e alguns mais jovens, que são mais descolados e rodam por aí. Em 2022, ele estava lançando um livro e ele deu uma entrevista para um canadense chamado Tom Powell. Em determinado momento da entrevista, ele diz o seguinte:
O sonho americano aconteceu para mim. O sonho americano aconteceu para mim. Eu tinha um emprego ótimo que me pagava muito bem e eu era ótimo no que eu fazia. Eu ganhei milhões, eu me tornei uma celebridade. E então me disseram, compre uma grande casa. E eu comprei uma casa enorme em Los Angeles. Alguém me disse, tem uma piscina. E eu construí uma piscina. Me disseram, tem uma jacuzzi. E eu comprei uma jacuzzi. E foi ótimo, foi maravilhoso. Durante 6 meses. Depois de algum tempo, eu entrei naquela casa enorme. Eu olhei tudo à minha volta. E eu cheguei a uma conclusão. Nada disso está resolvendo o meu problema. Nada disso está resolvendo o meu problema. Como isso é possível? 1 ano depois dessa entrevista, precisamente no dia 28 de outubro, Matthew Perry foi encontrado morto, dentro da sua própria jacuzzi. A morte da causa até hoje é indeterminada, mas o que se sabe é que provavelmente ele teve um apagão devido ao excesso de cetamina no seu organismo. O que é cetamina? É um analgésico. Um analgésico encontrado em doses cavalares no seu organismo. Um analgésico que deveria ter o efeito assim, de sentir-se bem, anestesiado, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O que você espera quando você chegar lá? Será que nós estamos realmente acreditando na ideia de que quando nós chegarmos na nossa versão idealizada de futuro feliz, nós vamos ter encerrado a nossa peregrinação? Tem uma frase muito chamativa do Jim Carrey, quando ele estava no auge do seu processo depressivo. Ele diz assim, eu queria que todos os sonhos de todas as pessoas se tornassem realidade. Eu queria. Para que todas as pessoas pudessem saber aquilo que eu sei. Que mesmo quando o seu sonho se concretiza, essa não é a resposta. Essa não é a resposta. Nós escolhemos esse tema em 2026, não apenas porque essa é uma metáfora bonita, mas porque o tema de um peregrino numa jornada de busca é um diagnóstico espiritual do Aquários e da nossa época, que nos ajuda a entender que todos nós estamos tentando avançar em direção a uma versão futura de felicidade. Tentando resolver o nosso vazio interior. E nos provocando uma pergunta honesta que é, e se tudo der certo? E se tudo der certo? Isso vai resolver? A minha experiência como ser humano diz que não. Porque quando nós atingimos um determinado sonho de estágio da felicidade, as coisas acontecem. Depois de algum tempo nós nos sentimos ressequidos por dentro de novo. E nós começamos a pensar assim, mas talvez a solução é porque eu tenho que ir para uma casa maior. Talvez a solução seja ter um novo filho. Talvez se isso acontecer, ou se aquilo acontecer, ou se isso acontecer, talvez isso... Mas isso é correr atrás do vento. É uma ilusão. Nós precisamos redescobrir a jornada de fé do nosso patriarca Abraão. Porque ele caminhou mirando não apenas a promessa do filho ou da terra. Ele sabia que essas coisas eram importantes. Mas ele intuiu que por trás dessas promessas havia uma promessa muito maior. Porque Abraão buscava aquela cidade cujo arquiteto e cujo construtor é o próprio Deus. Abraão estava buscando, na verdade, aquele que poderia, só ele poderia, corresponder a todas as necessidades do coração humano. E eu quero encerrar aqui com um versículo no qual Abraão é citado no Novo Testamento. E um versículo que sempre me deixou um pouco confuso, que é o seguinte. Jesus se envolve num debate com os fariseus, um debate teológico. Em determinado momento do debate, eles citam, de forma muito vil e suja, eles citam assim, nós somos filhos de Abraão, nós não sabemos de quem você é filho. Essa frase quase pode passar desapercebida, mas basicamente esses caras eles mandaram um investigador em Nazaré da Galileia.
E eles descobrem que Jesus nasceu fora do casamento. Jesus nasceu no período de noivado de José e Maria. E que o que se falava em Nazaré era que Jesus era um filho ilegítimo de José. Eles puxam a capivara de Jesus e jogam isso na cara de Jesus. Nós somos filhos de Abraão, nós não sabemos de quem você é filho. Jesus dá uma resposta para esses homens, dizendo o seguinte: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando eu cruzei com esse versículo pela primeira vez, eu falei, opa, peraí, como assim? Jesus está dizendo que Abraão o viu num futuro e se alegrou porque Jesus viria. É Jesus quem está dizendo. Abraão caminhou com seus olhos fitos numa promessa de que Deus lhe daria um filho, e esse filho seria uma bênção para as nações. Ele seria uma bênção para as nações. Em determinado momento da sua peregrinação espiritual, nós não sabemos quando, Abraão intuiu uma verdade muito maior por trás do nascimento de Isaac. Ele intuiu, olha, alguma coisa vai acontecer. Deus vai trazer alguém. E esse alguém não é Isaac. Isaac não tem o que é necessário para curar as nações. Mas haverá um descendente, e esse descendente vai curar as nações. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você está entrando 2026 focado no quê? Além da dieta, é claro. Qual é o seu foco em 2026? Sabe o que tem incomodado muito meu coração, igreja? E me feito pensar? Eu me questiono se nós, como igreja moderna, nós não invertemos um pouco as coisas. Se ao invés de nós estarmos numa jornada de obediência ao chamado de Deus no caminho que Ele tem para nós, se nós não estamos tentando trazer Deus para abençoar a nossa jornada pessoal de sucesso e prosperidade. Se ao invés de nós sermos parceiros na jornada que Deus tem para nós, uma jornada de fé, se nós na verdade não estamos tentando trazer Deus para que Ele coopere no nosso caminho. Deus, eis aqui a minha rota. Eu quero ser feliz, eu quero ser próspero, eu quero um conforto, um futuro de conforto e de bem-estar, e eu quero que o Senhor ponha a sua mão aqui e abençoe isso. Meus irmãos, será que nós estamos tentando trazer Deus para o nosso plano? Será que nós estamos tentando fazer Deus um capacho da nossa agenda? Será que nós estamos tentando fazer com que Deus seja um servo da nossa jornada? Ou nós estamos engajados num processo de obediência e de seguimento de Jesus, aonde quer que a presença de Jesus nos leve? Deus levou anos, acredite em mim, anos, para demolir uma ideia do meu coração. E Ele fez isso, tijolo por tijolo, na marra, com marreta, com tudo que Ele tem. Até colocar essa ideia no pó. A ideia de que eu sei o que é melhor para mim. Deus levou anos para desconstruir isso na minha cabeça, no meu coração. E plantar uma outra coisa melhor no lugar, que é: Jefferson, acredite, eu sei o que é bom para você. Você me segue, é assim que funciona, não ao contrário. Não eu sigo você. Você me segue. Nós somos discípulos. Os discípulos não fazem o seu próprio caminho. A tarefa do discípulo é seguir. A tarefa do discípulo é ir atrás do mestre. Não somos nós que fazemos a jornada. Não somos nós que criamos a nossa própria realidade. Aonde é que a presença de Jesus está te levando esse ano? Aonde é que a direção do Espírito Santo está fluindo sobre você nesse ano? Aonde é que Deus está te plantando? O que é que Ele está te levando a buscar, a perseguir e a sonhar? Em determinado momento, no meu processo de seguir a Jesus, eu parei numa encruzilhada. Eu tinha dois caminhos diante de mim. O caminho que eu escolhi para o meu coração, o que eu queria. E o caminho que Jesus queria para mim.
E Jesus teve uma conversa franca comigo dizendo: Jefferson, você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha. A escolha é: você vai seguir o meu caminho, ou você vai continuar seguindo o seu caminho. Nós estamos nos primeiros dias de 2026. Mas eu garanto para você, esse ano pode ser diferente. Esse ano pode ser diferente. Não porque nós almejamos ficar ricos esse ano, Senhor. Não porque nós almejamos alguma coisa que nós não recebemos nos anos anteriores. Não, Senhor, porque nós almejamos algum bem que nós ainda não tenhamos obtido nos anos anteriores. Mas porque talvez esse ano, Senhor, nós tenhamos a coragem de seguir a Tua presença, onde quer que ela nos leve. Talvez porque nesse ano o nosso coração se dedique a caminhar com você, a conhecer você. E porque talvez tenha chegado o momento de nós rendermos a nossa vida completamente a Ti, Jesus. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque nós temos insistido tempo demais em fazê-lo se juntar a nós no nosso caminho. Nos perdoa. Nós sentimos muito por isso. Nós sentimos muito por termos essa ideia tão perigosa de que nós sabemos o que é melhor. Senhor, nós queremos confessar nessa noite, nós não sabemos o que é melhor. Nossas escolhas feitas até aqui mostram isso. Nós precisamos da Sua graça. Nós precisamos da Sua direção. Todos nós estamos peregrinando, Senhor. Todos nós estamos em alguma jornada agora. A pergunta é: nós estamos na jornada certa? Nós estamos no caminho certo? Nós estamos buscando o destino certo? Nós estamos buscando nossa própria jornada de sucesso, de bem-estar, de conforto, a realização dos nossos sonhos? Ou nós estamos buscando o Seu reino, a Sua justiça em primeiro lugar, e confiando que todas as coisas necessárias nos serão acrescentadas ao longo do caminho? Jesus, nos perdoa porque nós nos comprometemos tempo demais com o nosso próprio projeto, com o nosso próprio plano. E nós pedimos: Senhor, nos leva de volta para a rota certa. Nos leva de volta para o caminho de vida. Coloca os nossos pés no trilho do seguimento de Jesus. Que a poeira dos pés do Mestre possam se impregnar na nossa túnica à medida em que nós avançamos, seguindo o Mestre, seguindo Sua presença, aonde quer que ela nos leve. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos a oportunidade nesse ano, ainda nos primeiros dias do ano, de receber redirecionamento, de receber vida, infusão de graça e de coragem. Porque nós sabemos que vão existir trechos difíceis do caminho, mas não importa. Nós não precisamos saber o caminho. Nós precisamos saber quem caminha conosco. A Tua presença está sobre nós, Jesus. Tua presença está sobre nós aqui, sobre a nossa comunidade, sobre as nossas famílias. Tua presença está sobre nós, nos levando adiante, com confiança, com um coração sereno, de que ainda que nós passemos por um vale de morte, nós seguiremos com confiança e sem temor, porque a presença do bom pastor está conosco. Glorifica o Teu nome na nossa vida, Jesus. Glorifica o Teu nome na nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.